Estamos recebendo hoje aqui no T-Voz o delegado da DIC e da DISEC de São Joaquim da Barra, o Dr. Vinícius Alexandre Marini. Vamos falar um pouco sobre segurança pública. Na última semana, pelo menos 5 veículos foram furtados aqui na cidade. Dr. Vinícius, muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. É um prazer recebê-lo e falar de assuntos importantes para a nossa comunidade, especialmente sobre a segurança pública. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aí sempre à disposição para dar os esclarecimentos necessários. Dr. Vinícius, na última semana, a polícia registrou pelo menos 5 furtos de veículos aqui em nosso município. Como que a polícia está vendo esses furtos? Como que está sendo o trabalho também para a identificação desses autores? Então, o que nós temos verificado é uma incidência muito grande de adolescentes na prática desse tipo de crime. E adolescentes da própria cidade. Então, são vários adolescentes que estão furtando motos de mais antigas, que possuem um aparato de segurança deficitário, que sobremaneira facilita essa prática. E esses menores estão pegando essas motocicletas e levando para a zona rural, e eles tiram as placas, raspam o chassi e depois acabam até vendendo algumas vezes como se fossem motos de leilão. E não é raro, aliás, a maioria dos casos a gente tem identificado os adolescentes. Alguns deles foram até presos em flagrantes, vamos dizer assim, foram detidos em flagrantes, mas mais uma vez a gente esbarra na proteção do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele prevê que o furto não é um caso grave, porque não há um emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Então, neste caso, o adolescente que foi surpreendido furtando uma motocicleta ou logo após furtá-la, ele foi encaminhado ao plantão policial e, por determinação do ECA, o delegado foi obrigado a liberá-lo. O que aconteceu? No dia seguinte, um desses adolescentes novamente praticou um furto de motocicleta. Então, nós estamos esbarrando na impunidade mais uma vez. Doutor Vinícius, nesses casos, a polícia acredita que seja uma quadrilha que esteja agindo aqui em São Joaquim envolvendo esses menores? Ou são outras pessoas de cidade de fora também que têm participado desses crimes? Qual é a avaliação da polícia também nesse caso? Com relação aos furtos de motocicletas, principalmente motocicletas mais velhas, que tem ocorrido nos últimos tempos, principalmente no último mês, nos últimos 30, 40 dias, nós verificamos adolescentes que não estão organizados entre si. Então nós temos, às vezes, vários grupos de adolescentes que estão praticando esse tipo de crime, mas eles não têm uma organização como se fosse uma quadrilha especializada em furtos de motocicleta, nada disso. Eles simplesmente fazem por diversão, fazem porque não tem mais nada que fazer. Deviam estar na escola, deviam estar trabalhando, numa oficina, numa escola técnica, mas não estão ali fazendo praticando esses atos infracionais. Geralmente, qual a faixa etária desses adolescentes que têm cometido esses furtos de motos aqui em São Joaquim da Barra? E quando vocês identificam esses adolescentes, eles confessam o crime para a polícia? E quais são os motivos que eles alegam de praticar esses furtos? Nós temos a maior incidência de 15, 16 e 17 anos. Esses adolescentes, na maioria das vezes, não confessam os crimes, muito pelo contrário, eles respeitam totalmente a polícia, tanto a polícia civil quanto a militar. Eles não têm qualquer senso de punidade, que vão ser punidos. Eles sabem do estatuto que os protege, então eles, ao contrário, eles não colaboram em nenhum momento com as investigações. E nós temos visto um tratamento muito mais complicado com os adolescentes do que com os maiores imputados, que são os maiores de 18 anos. E nesse caso, esses adolescentes são reincidentes, já são conhecidos nos meios policiais pela prática desses delitos e até de outros? Muitos deles possuem já passagens anteriores, mas muitos deles não. Estão apenas iniciando no crime. O que nos preocupa mais é a impunidade com relação a esses casos tidos como não graves pelo ECA, e é isso incentivar o adolescente a fazer uma progressão do crime,
Então, a partir da impunidade, ele começa a praticar crimes mais graves. Daqui um pouco, nós vamos poder observar uma migração para o assalto, para um latrocínio, e são crimes muito mais graves que atentam até contra a liberdade, a integridade física e a vida das pessoas. E a polícia tem conseguido recuperar algum desses veículos que foram furtados por esses adolescentes, identificando esses menores? Há também o caso de localizar essas motos? Muitas motocicletas foram encontradas intactas, outras foram encontradas já adulteradas, e outras motocicletas foram encontradas apenas partes, como motores, ou quadro, algumas peças separadas. E por que eles preferem o furto dessas motos a carros? Porque a motocicleta é mais fácil de subtrair, é mais fácil de esconder e é mais fácil deles fazerem a desmontagem. Por isso que nós estamos verificando a prática de adolescentes, os adolescentes praticando esse tipo de crime, e não de forma organizada. Ao passo que quando a gente verifica furtos de veículos, principalmente veículos mais novos, carros e caminhonetes, esse tipo de crime normalmente é praticado já por uma quadrilha especializada, que já possui todo um aparato para desmanche ou adulteração, e normalmente são pessoas de outras cidades que venham praticar esse tipo de crime. Aqui em São Joaquim da Barra, além dessas motos, a gente observa que alguns carros mais antigos foram furtados. Por exemplo, Fusca, Tipo, e até cidades da região, não fazem parte aqui de São Joaquim, mas também carros dessa natureza na região também têm sido furtados. Qual é a hipótese que a polícia trabalha com relação a veículos mais antigos? Então, os veículos mais antigos, além deles serem mais fáceis de serem subtraídos, eles também têm comércio de peça mais vantajoso. Então, só que a gente tem uma dificuldade maior na investigação desse tipo de crime, porque normalmente são pessoas de fora de São Joaquim da Barra que vêm praticar esse tipo de crime aqui. Então essa é a nossa maior dificuldade nesse tipo de caso. Ao contrário das motocicletas, que recentemente a gente tem esclarecido a maioria dos casos. Recentemente, falando desses furtos que aconteceram aqui em São Joaquim da Barra de motocicleta, a gente observa que na maioria dos casos o proprietário deixou a moto estacionada por muito tempo naquele mesmo local. Em um dos casos, a pessoa estacionou às 11 horas da manhã em frente da residência e foi retirar apenas às 11 horas da noite. Um período muito grande que a moto ficou estacionada em um determinado local. Nesses casos, esse tipo de abuso, até por parte dos proprietários, de deixar a moto em algum lugar por muito tempo, também não contribui para a ação desses meliantes? Olha, é difícil a gente colocar a culpa na vítima da sua moto ter sido subtraída, mas há medidas que a própria pessoa possa tomar para evitar que esse tipo de, ou dificultar pelo menos. Primeira coisa é não deixar a motocicleta em local ermo, em local escuro, em local de pouca movimentação. Outra coisa é a pessoa manter a chave, a ignição da motocicleta com uma ignição nova, que não é qualquer chave ou um simulacro de chave que possa fazer a ligação da motocicleta. Porque com o desgaste natural do tempo do uso, a ignição vai ficando desgastada e é fácil você colocar qualquer tipo de chave ali e ligar uma motocicleta. Outra coisa é a pessoa também ter a possibilidade e a condição econômica de colocar um alarme ou uma trava de segurança, além daquela feita que já vem de fábrica. Parar em locais onde as pessoas que ficam ali normalmente em volta desse local a conhecem, sabem quem é o dono da motocicleta. Então são tipos de precauções que, de certa forma, dificultam a ação dessas pessoas, porque eles querem subtrair um bem e da forma mais fácil possível. Então, se ele vê uma motocicleta que tem trava e a outra não, ele vai naquela que não tem. E quando for também em casa, almoçar, a preferência é guardar o carro ou a moto na garagem, né? Isso, infelizmente é isso que a gente tem que fazer sempre, já que o seguro de motocicleta ainda é muito caro e muitas vezes inviável para a pessoa fazer. O senhor também é delegado da DISE aqui em São Joaquim da Barra, que combate a venda de entorpecentes, né?
por parte das pessoas aqui em nosso município. Como tem sido o trabalho também da DISE nesse tipo de crime, na repressão ao tráfico? Olha, o tráfico de drogas é um crime muito dinâmico e muito presente, seja ele numa cidade grande, seja ele numa cidade média ou numa cidade pequena. Enquanto nós tivermos usuários podendo comprar drogas, portar drogas de forma livremente, que é o que nós temos hoje praticamente, a lei prevê apenas uma advertência para aquele que porta droga. Então isso de certa forma é um incentivo ao consumo, um incentivo ao porte. Enquanto nós, por outro lado, enquanto a gente tem o usuário, aquele que quer comprar, vamos ter alguém querendo vender. Isso é óbvio. Então, o ano passado, por exemplo, nós fizemos inúmeras prisões em flagrantes. A maioria das prisões em flagrantes que nós tivemos em 2013 foi por conta de tráfico de drogas. Numa investigação só, nós prendemos mais de 25 pessoas, sendo que nós acabamos com 2 associações criminosas envolvidas com tráfico. E o que aconteceu a partir daí? Ela se renovou. Por quê? Porque o uso ainda continua de forma perene. Então, a dificuldade da polícia ou da justiça de forma geral, em geral, a respeito do tráfico de drogas, é exatamente esse. Você tira das ruas um traficante, imediatamente surge outro ou mais que vai assumir aquele ponto para continuar vendendo droga, porque a procura ainda continua. Então, é uma luta incessante, todos os dias praticamente alguém vai preso por tráfico de drogas, se não é em São Joaquim da Barra, é na região. Eu não tenho números em mãos de quantas pessoas foram presas esse ano, mas são dados que a gente pode pesquisar isso até no site da Segurança Pública de São Paulo. Lá tem algumas consultas que podem ser feitas por naturezas, por cidades, por veículos, né? Então lá deve ter esse dado mais apurado, mas isso é frequente e nós estamos trabalhando de forma incansável nesse sentido para colocar um maior número de pessoas atrás das grades por tráfico de drogas. E como tem sido a participação da população no que diz respeito a denúncias, né, de pontos de tráfico de drogas aqui em São Joaquim da Barra? Tendo em vista também que a população tem receio de fazer essas denúncias por medo de represálias posteriores. Como que a polícia vê isso também? A ajuda da população nesse caso? Olha, a ajuda da população é muito importante nesse sentido, principalmente denúncias de tráfico. Nós não identificamos a pessoa, então a pessoa pode ligar no 3818-2584 ou no 197, falar sobre o tráfico de drogas livremente. Ela não vai ser identificada de forma, nem o nome dela vai ser perguntado. Isso, apenas as informações são usadas para as investigações, não o que a pessoa disse. E é muito importante a pessoa falar sobre isso, denunciar, porque o traficante, ele esconde da polícia. Ao passo que ele não esconde do vizinho, ele não esconde das pessoas de bem, justamente porque ele ostenta um certo status de criminoso e sabe que as pessoas o temem por conta disso. Então, a possibilidade de uma pessoa ver o que está acontecendo é muito grande, muito maior do que a polícia. Porque se a gente vê, obviamente, nós vamos prender. Então, a população de boa índole, de boa fé, essa população tem que estar do lado da polícia para denunciar sempre que estiver ocorrendo qualquer tipo de crime. Aqui em São Joaquim da Barra, doutor Vinícius, qual é a avaliação que o senhor faz sobre as drogas que são mais apreendidas pela Polícia Civil? E a gente vai até além, né? De acordo com isso, quais que devem ser as drogas mais utilizadas hoje pelas pessoas e apreendidas também pela polícia? Olha, nós já tivemos uma época em que a gente tinha uma apreensão de crack mais acentuada. Hoje a gente tem verificado a maconha em primeiro lugar, depois a cocaína e logo depois ainda o crack. Então, nós estamos, a maioria das pessoas que estão consumindo drogas hoje realmente é a maconha, infelizmente até com
um incentivo de muitas pessoas, né? Influenciáveis no meio político, inclusive, que pregam e pregam a liberação da maconha. Então é isso que eu estou dizendo. Então é maconha, cocaína, depois em segundo lugar, e é o crack. Essas drogas até que não são comuns da gente ver, né? Nem ouvi falar aqui em São Joaquim, mas é bem comum em grandes centros como Ribeirão Preto, Franca e outras cidades, como êxtase, doce e essas outras, lança-perfume. Como que está a apreensão também dessas drogas aqui na cidade? Olha, faz algum tempo que eu não vejo a apreensão de lança-perfume, por exemplo. Aqui em São Joaquim da Barra, eu também não me recordo nos últimos 3 anos nenhuma apreensão de êxtase ou qualquer outro tipo de droga sintética. Então, ou a nossa repressão, a nossa investigação não está canalizada, está deficitária nesse ponto, que nós temos que direcionar ao público-alvo dessas drogas, ou a incidência dessas drogas na cidade é menor. Eu assumo que é parte das duas. Né? Eu acho que nos falta informações a respeito de tráfico e de uso desse tipo de substância. Nós realmente não temos recebido informações sobre isso. Mas isso também não quer dizer que não ocorra esse tipo de crime na cidade. Doutor Vinícius, a questão do uso de drogas e até apreensões, há um tempo atrás, digo de 7, 8 até 10 anos atrás, a gente ouvia falar muito pouco dessas drogas. O senhor acredita que o consumo das pessoas, ou a proliferação, né, a divulgação maior por parte das pessoas com relação a drogas, tem aumentado? O consumo das pessoas tem aumentado? Olha, nós temos 2 tipos de consumidores de drogas, são usuários. Nós temos aqueles que são viciados, que já estão viciados. Essa pessoa, se você penalizar como um crime hediondo o porte entorpecente, ela vai continuar usando. Mas o que a gente tem verificado não é esse tipo de uso entorpecente, um aumento ou diminuição. Porque esse sempre vai ter, a pessoa viciada. O que nós temos verificado é a pessoa que nunca usou a droga e que está experimentando. E ela, justamente, ela experimenta porque ela não tem uma repressão à altura. Então você pega uma pessoa, um adolescente, por exemplo, que estuda, trabalha, tem boas amizades. Às vezes ele acaba experimentando qualquer tipo de droga, cocaína, maconha, crack, porque ele não vê naquilo um mal que possa lhe causar, uma pena. Então ele fala assim, o máximo que pode acontecer é eu não gostar. Porque no momento que ele pensar que se ele pode ser preso, que ele pode perder o seu emprego, que ele pode, sua família toda ficar sabendo, e ele ficar estigmatizado na escola como se fosse um viciado, um usuário, ele não faria isso. Então nós temos a legislação hoje, de certa forma, ela não consegue impedir que as pessoas usem a primeira vez a droga. É isso que nos preocupa. Antigamente, o que se fazia escondido era apenas o uso de álcool, embora seja droga, mas uma droga lícita. Então os adolescentes saíam escondidos dos pais para beber uma cerveja, às vezes para tomar uma vodka, algum tipo de bebida alcoólica. E hoje nós temos essas drogas que são muito mais fortes, que viciam. Às vezes o crack pode viciar no primeiro dia, no primeiro uso, e às vezes a pessoa não tem nem noção do mal que aquilo está lhe fazendo. Geralmente, na prática, né, de acordo com os trabalhos, com as apreensões, né, que vocês fazem lá na DISE, aqui no nosso município, quais são as pessoas que mais se envolvem com drogas? Digo, no porte, no tráfico, na comercialização, no incentivo. Quais são as pessoas? Mais adolescentes, adultos, ou isso varia um pouco? Não, nós temos hoje uma incidência muito grande de adolescentes justamente por conta da legislação. Da impunidade. Isso. Nós tivemos um entendimento do nosso Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, de que o adolescente surpreendido por tráfico de drogas, se ele não tiver
reincidência, ele não deve permanecer detido na Fundação Casa. Então, o comércio, o tráfico de drogas está se aproveitando disso e arrebanhando mais adolescentes para a prática de tráfico, porque sabe que a possibilidade dele não ficar detido é muito grande, e se ele ficar detido preventivamente, ele fica no máximo 45 dias. Um adolescente fica preventivamente durante o processo. Durante esses 45 dias, o juiz é obrigado a fazer toda a instrução do processo e dar uma sentença para ver se ele continua na Fundação Casa ou não, onde ele pode ficar por no máximo 3 anos, ao passo que um maior, se ele for preso por tráfico de drogas, ele pode ficar durante toda a instrução, que pode variar de 81 dias, 180 dias, depende do caso. A legislação prevê alguns requisitos para que ele permaneça preso, mas no final o juiz pode condená-lo de 3 anos de reclusão até 15 anos. Então é uma diferença muito grande. Então, por isso que os adolescentes cada vez mais estão envolvidos no tráfico, não só como usuários, mas também como donos de pontos de venda. Reincidência, doutor Vinícius, como que está isso também? Pessoas envolvidas no tráfico são presas, cumprem aquela pena, são liberados, que voltam depois a praticar esse delito. Como que está isso também aqui na cidade? A reincidência também no tráfico de drogas também é altíssima, tanto para adolescente quanto para maior imputável. O maior imputável às vezes ficou 5 anos, 6 anos na prisão, ele sai dali e vê no tráfico uma oportunidade de ganhar a vida, e é assim que ele vê mesmo. Ele vê, às vezes ele nem é usuário, ele nem gosta de droga, mas ele vê como um comércio. E o adolescente, a reincidência é mais rápida, porque, como eu já disse, ele fica pouco tempo detido na Fundação Casa, quando fica. Então, essa reincidência é muito grande. Tráfico em escolas aqui em São Joaquim da Barra, como que está essa questão? A gente ouve falar muito em escolas municipais, estaduais, de grandes centros, né? Cidades aqui da nossa região, que é Ribeirão e Franca, né? Que são as maiores, que há incidência muito grande do tráfico de drogas dentro da escola, muitas vezes dentro da escola, né? Geralmente em frente a esses estabelecimentos de ensino. Como que está isso? A polícia também tem recebido denúncias de tráfico de drogas em escolas estaduais aqui em São Joaquim? Então, denúncias recentes, eu me recordo a gente ter recebido na porta da escola, do lado de fora. Do lado de dentro, estranhamente, ou até às vezes de forma surpresa, eu tenho isso, seja de bom grado, que não esteja ocorrendo. Mas nós não estamos tendo denúncias de tráfico no interior dessas escolas. E o que deve ser reprimido de forma incondicional, porque a escola é o último lugar que a gente quer que alguém use ou venda droga, porque a escola vai tudo ao contrário daquilo que a gente vê no tráfico. Então, para a gente encerrar, começa aí no dia 25 deste mês, no próximo domingo, a 45ª edição da Festa da Soja. A Prefeitura já reuniu, né, com as equipes de segurança, as pessoas que vão prestar segurança lá dentro, fez uma reunião para tratar da segurança da Festa da Soja. Como que a polícia vai trabalhar durante as noites aqui de festa? Olha, todo ano a Polícia Civil ela reforça o seu plantão policial, que é o pronto atendimento que nós temos que dar às ocorrências, que ali é a porta. Neste ano não vai ser diferente, nós também estaremos lá. Nos últimos anos nós tivemos uma incidência criminal pequena, ainda bem, e eu espero que esse ano também seja assim. O importante é que o local vai estar vigiado, tanto por seguranças privadas como pela Polícia Militar, que faz toda a ronda periférica do local, principalmente nas imediações. A venda de bebida alcoólica menor, obviamente, é proibida, e a entrega gratuitamente também é proibida, conforme dispõe o ECA. O uso de entorpecente também, obviamente, é proibido. A única coisa que a gente orienta as pessoas a tomarem cuidado com relação aos locais em que vão parar seus veículos, motocicletas e veículos em geral, para que não tenham o sabor de tê-los furtado. Mas a Festa da Soja sempre é muito bem-vinda pela população,
e a gente não tem tido problema nesses últimos anos com relação à Festa da Soja. Então, o que nós vamos fazer é exatamente isso, apenas dar um atendimento mais rápido, mais célere para a pessoa que estiver no plantão policial com esse reforço. Ok, doutor, muito obrigado pela participação, foi um prazer recebê-lo aqui no T-Voz para falar um pouco sobre segurança pública, né, o que a polícia está fazendo para coibir os crimes, para ajudar, né, a população também nesse sentido. Muito obrigado e sucesso lá na delegacia também. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade e esperamos a ajuda de vocês mesmo, da imprensa, e a ajuda também da população para as denúncias. Ok, falamos, portanto, com o delegado da DIG e da DIS aqui de São Joaquim da Barra, o Dr. Vinícius Alexandre Marini, falando um pouco sobre a onda de furto de veículos que tem acometido São Joaquim da Barra e tem preocupado alguns moradores aqui de nosso município, e falou sobre segurança pública também no geral.